Nós estamos fechando uma série hoje, uma minissérie. E o título dessa série é Jesus Politicamente Incorreto. Durante essa série nós visitamos 3 eventos, ou 3 momentos do ministério do Senhor Jesus Cristo, em que o Senhor Jesus Cristo atacou de maneira muito direta e muito dura a convenções, convicções, ideias que as pessoas tinham, e que ao fazer isso, ele foi tomado como alguém que eventualmente era alguém que estava fora das caixas religiosas, fora das caixas filosóficas, fora dos eixos estabelecidos. Jesus ele não se preocupou com sensibilidades idólatras ou idolátricas. O Senhor Jesus Cristo veio anunciar a verdade do Evangelho, veio proclamar o Evangelho, e ele o fez de maneira contundente. Quando precisou, entrou em conflito. Quando foi necessário, ele agiu de maneira forte e dura. 2 domingos atrás, nós começamos falando sobre um Jesus que é politicamente incorreto, porque ele é amigo de pecadores. E muitas vezes, por ter sido chamado amigo de pecadores de maneira pejorativa pelos seus críticos, o Senhor Jesus Cristo estava mostrando e revelando claramente a incredulidade e a imaturidade dos seus críticos, quando era chamado de amigo de pecadores. Domingo passado, o Jonathan, ele trouxe uma mensagem muito especial para nós, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que não somente é amigo de pecadores, mas é inimigo de religiosos. E ele nos mostrou muito claramente, a partir do texto de Mateus capítulo 23, como é que o Senhor Jesus Cristo, ele se põe de maneira avessa àqueles que, antes de o tomarem como Senhor, assumem um sistema religioso para se bastarem e garantirem quem são. Hoje nós vamos olhar para essa passagem que acabamos de ler, e a minha missão é falar sobre essa reação dos discípulos do Senhor Jesus às próprias palavras do Senhor Jesus. Note que no primeiro sermão dessa série nós vimos reação dos pecadores, dos indivíduos imaturos, da massa em geral, ao ensino duro, muitas vezes, do Senhor Jesus. No segundo sermão nós vimos a reação dos religiosos acerca desse caráter politicamente incorreto do Senhor Jesus. Hoje a gente vai ver e fechar essa série vendo a reação dos próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo a esse caráter politicamente incorreto do Senhor Jesus, a esse caráter subversivo do Senhor Jesus, que veio para anunciar a verdade e veio para quebrar dura cerviz quando foi necessário. E para que a gente possa entender esse texto de maneira clara, a gente precisa entender todo o capítulo 6 como aquilo que nós chamamos de uma unidade literária. O capítulo 6, ele narra para nós uma série de eventos em que todos esses eventos estão de maneira muito peculiar costurados juntos. Esses eventos, eles foram narrados no capítulo 6 aqui do livro de João, como eventos que todos eles juntos têm uma mensagem única. E essa passagem que a gente acabou de ler, o finzinho do capítulo 6, encerra essa grande unidade literária. O capítulo 6, ele começa contando para nós a história do Senhor Jesus Cristo multiplicando pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. O Senhor Jesus Cristo multiplica pães e peixes, ele alimenta 5.000 pessoas que estavam seguindo ele de maneira milagrosa. Logo em seguida ele atravessa o mar, o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, e então ele vai andando sobre as águas encontrar os seus discípulos que já tinham ido adiante.
E os discípulos, ou a multidão, começou a ir atrás. O pessoal viu que o Senhor Jesus Cristo tinha passado para o outro lado da margem, todo mundo pegou o seu barco e foi atrás de Jesus. Quando eles chegaram lá atrás de Jesus, encontraram Jesus do outro lado, perguntaram: "Ô Jesus, como é que você chegou aqui? Porque a gente não viu você saindo com os teus discípulos foram na tua frente, e agora você está aqui." Porque o que tinha acontecido é que o Senhor Jesus Cristo foi andando sobre as águas, encontrou os discípulos ali mais ou menos pela metade do caminho, e então foi para o outro lado com os seus discípulos, os 12. E aí o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta muito dura para esse pessoal. Ele diz assim: "Olha, vocês não estão muito interessados em mim, ou vocês não estão me seguindo porque vocês viram os sinais que eu fiz, vocês só estão me seguindo porque eu alimentei vocês, enchi a barriga de vocês. Vocês só estão me seguindo porque vocês estão agora com o estômago cheio. Por isso que vocês estão vindo atrás de mim. O interesse de vocês não é espiritual, é absolutamente material." E aí então, a própria multidão e os discípulos que estão ali, eles perguntam para Jesus: "Então Jesus, como é que a gente crê em você? Nos dá um sinal para que a gente possa crer." Aí o Senhor Jesus Cristo responde: "Eu já dei o sinal já foi dado. Deus deu o maná lá no deserto, e eu sou o pão da vida." E ali, no meio do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo fala sobre Ele mesmo, se apresenta como o pão da vida. Multiplica pães, depois se apresenta como o pão da vida. E agora Ele vai falar de maneira muito dura aos seus seguidores, dizendo que Ele está acima de todas as coisas da religiosidade judaica, porque não é sobre comer um pão que Deus deu do céu, como fizeram os israelitas, mas é sobre participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo uma clara menção à sua ceia. E quando os discípulos ouviram essa fala dura do Senhor Jesus, eles disseram: "Dura é essa palavra." Jesus, você está pegando pesado. A expressão usada por João aqui é uma expressão emprestada do mundo da medicina, de onde nós tiramos a palavra portuguesa esclerose. Esclerose é aquela doença, ou aquele estado, aquela condição de enrijecimento de órgãos e músculos. Esclerose. Essa palavra de Jesus, ela é dura, ela é seca, ela é ríspida, ela é enrijecida, ela não é suave, ela não é leve. Quem é que consegue ouvir e suportar isso? E, meus irmãos, eu vim propor para vocês algumas coisas à luz disso daqui, dessa percepção desses discípulos. Note que nesse texto, nós não temos somente os 12. Nós temos os 12 e mais uma série de outros indivíduos que seguiam o Senhor Jesus, que estão ouvindo essas falas do Senhor Jesus. E eles reconhecem essa dureza da fala do Senhor Jesus. E esses indivíduos que tomam a fala do Senhor Jesus como dura, é porque eles têm um problema sério com eles e não com a fala em si. Como eu falei para você, o jeito certo de interpretar essa passagem é considerando todo o contexto do livro, do capítulo 6. Quando o Senhor Jesus Cristo, se você voltar um pouquinho no versículo 15 do seu livro, quando o Senhor Jesus Cristo terminou de alimentar os 5.000, de multiplicar pães e peixes, o versículo 14 e o versículo 15 contam para nós uma coisa muito interessante.
O versículo 14 e o versículo 15, eles dizem assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, ou seja, depois que ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, eles viram essa coisa extraordinária e a reação deles foi o seguinte: o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Depois que o povo viu que Jesus tinha feito a multiplicação de pães e peixes, essa turma era uma turma da ideologia política. Decidiu proclamar ele rei à força. Aos ouvidos dos ideologizados, Jesus sempre vai soar duro. Aos ouvidos daqueles que querem tomar Jesus como desculpa para construir impérios políticos, Jesus sempre vai soar duro. Jesus sempre vai soar como alguém ríspido. Aqueles que submeteram o Senhor Jesus Cristo à sua agenda política, a estes, a fala de Jesus sempre será dura. Aqueles que dizem, eu sou o candidato de Jesus, eu sou do governo cristão, eu sou isso ou aquilo, vote em mim porque eu vou representar Jesus no governo. A estes, Jesus tem uma palavra, não é de alegria, não é uma palavra de vem cá, estamos juntos, a palavra do Senhor Jesus a estes é sempre dura. Quer seja coxinha, quer seja mortadela. Porque, meus irmãos, nós vivemos uma época no nosso país hoje em que a gente submeteu o evangelho às nossas preferências políticas. Como fizeram esses indivíduos depois que viram o milagre de Jesus? Olha só, vamos usar o Jesus aqui para a gente estabelecer o nosso império aqui. Vamos usar esse Jesus, já que ele é bom de fazer milagre, já que ele é um cara carismático, já que ele é um indivíduo que consegue satisfazer as necessidades do povo, então vamos estabelecer o nosso império aqui, usando esse Jesus aí como esse referencial. Isso é um movimento de submeter Jesus a uma bandeira política. Sabe esse pessoal que diz, vota no candidato vermelho, porque ele é a representação do reino no mundo. Ou vota no candidato azul, porque ele é a representação do reino. Esses indivíduos, eles não têm parte com Jesus Cristo. E as eleições estão chegando. As eleições municipais estão chegando. Políticos vão entrar nas igrejas, dizendo, eu sou cristão também. Meu negócio é Jesus. Aqueles que submeteram Jesus às suas agendas políticas, a estes, Jesus sempre vai falar de maneira dura. A estes, Jesus vai ser visceralmente contra. Note que o Senhor Jesus Cristo, ele se retira, ele sai da presença desses indivíduos que querem proclamá-lo rei e estabelecer a sua agenda política. Ele fala, eu não estou na de vocês não. Eu não faço parte dessa índole que vocês têm de querer construir impérios usando o meu nome, de querer chegar e galgar posições no governo usando o meu nome. Eu não tenho parte com vocês, quer seja você de esquerda, quer seja você de direita, quer seja você mortadela, quer seja você coxinha, quer seja você de centro. Eu não estou na sua agenda. Eu não caibo no teu plano de governo. Eu não me faço representado pela tua agenda política. A tua bandeira e o teu partido não conseguem submeter Jesus à sua própria agenda. Por isso que Jesus sempre vai soar duro a esses ideologizadinhos cristãos de plantão, que ficam brigando no Twitter, que ficam brigando na internet, se é a ele sim, ele não. Se fechado com Lula ou fechado com Bolsonaro. Esses cristãos todos ideologizados, que fazem questão de submeter o evangelho às suas bandeiras políticas, são indivíduos que não entenderam quem é Jesus. Porque Jesus não cabe em bandeira política, em programa de governo. E acredite, vai ter
nas próximas semanas, gente dizendo, chegando nas nossas igrejas, dizendo, não, eu sou candidato dos crentes. Vota em mim. Esses indivíduos estão fazendo justamente aquilo que essa multidão quis fazer. Não há nada de novo debaixo do sol, meus irmãos. Já disse o sábio Salomão. Não há nada de novo debaixo do sol. O que eles quiseram fazer com Jesus 2000 anos atrás, eles estão fazendo com Jesus hoje. Cuidado. A nossa instrução como liderança da Igreja Batista Urbana é que a gente não orienta voto. A gente não diz, porque se você precisa ouvir do pastor ou do líder da igreja em quem você tem que votar, já vou começar te ofendendo, você é um imaturo. Se você precisa ouvir do pastor em quem você tem que votar, com quem você tem que casar, o carro que você tem que comprar, você é um imaturo. A gente não orienta voto na Igreja Batista Urbana. A gente diz, submeta sua consciência ao Evangelho, não ao partido político. Porque a partir do momento que você submete Jesus à tua agenda ideológica, você não passa de um idólatra. Que adora Lula, adora Bolsonaro, adora seja quem for, adora o político, a bandeira política e o partido político. O Senhor Jesus Cristo sempre vai soar de maneira dura aos ouvidos daqueles que são ideologizados politicamente. Ah, pastor, mas o pecado é pecado, então ter preferências políticas? Não, não é pecado ter preferências políticas. Não é pecado ser mais inclinado à esquerda ou mais inclinado à direita, não é pecado. Desde que a nossa submissão, o nosso apego e a nossa máxima, a dependência seja de Cristo e não das nossas ideias políticas. E hoje nós vemos líderes de expressão nacional que se curvam, estão de quatro diante do presidente. Líderes evangélicos que estão de quatro diante de figuras políticas, dizendo, este daí é o meu Jesus na terra. Não, não é. Estas figuras de política de expressão nacional não passam de idólatras diante de seus ídolos. Cuidado com esses. Dá uma olhadinha nas páginas de Facebook e de Twitter. Se você perceber que o líder religioso ele fala mais de política do que de evangelho, olha, cuidado com ele. Que a chance dele estar de quatro diante de um ídolo é muito grande. Cuidado com igrejas que abrem os seus púlpitos para políticos e dizem, votem no irmão tal, porque ele é o nosso representante do reino lá em Brasília, na Câmara dos Vereadores, na prefeitura da nossa cidade. Cuidado com esses. Não é pecado ter preferência política, não é pecado estar mais inclinado aqui ou ali, é pecado submeter Jesus a essas preferências políticas. É pecado achar que Jesus é subserviente da minha bandeira ideológica. É pecado se curvar diante de um programa de governo, diante de uma bandeira política, diante de um político, achando que ele é um redentor quando ele não é. Por isso, aos ouvidos destes, Jesus sempre vai soar de maneira dura. Aos ouvidos destes, Jesus sempre vai ser um indivíduo que não negocia, que vai falar de maneira veemente. E aí esses daí, quando ouvirem Jesus, eles vão dizer, esse Jesus muito duro eu não quero não. Esse Jesus que fala de maneira muito dura eu não quero não. Dura é esta palavra aos ouvidos dos ideologizados. O Senhor Jesus Cristo sempre vai soar de maneira muito dura. Agora, o texto continua. E o texto diz para nós que tem uma percepção dura da fala de Jesus aqueles que têm uma visão utilitária de Jesus. Como eu disse para vocês, o Senhor Jesus Cristo ele fez a multiplicação de pães e peixes.
O pessoal quis proclamar ele rei à força. Jesus falou, não estou nessa. E ele foi para o outro lado do mar, da Galileia. E o pessoal foi atrás dele. E a resposta do Senhor Jesus Cristo para essa turma é: ô camarada, ô rapaziada, é o seguinte, vocês estão me seguindo? Não é porque vocês creem em mim. Vocês estão vindo atrás de mim, não é porque vocês são indivíduos que entenderam a mensagem que eu estou proclamando ou reconhecem quem eu sou de fato. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês. E meus irmãos, a gente é assim. Você pode estar pensando, pastor, eu passei ileso porque eu estou com você, eu acho que reino, a agenda do reino não se submete a esse negócio de política, estamos juntos, legal, joia. Aqui pega para mim e para você. Aqui pega para mim e para você. Porque a gente tem essa tendência de falar assim, o que eu vou ganhar se eu for para essa igreja? O que eu vou ganhar se eu confessar esse Jesus? O que eu vou ganhar se eu tiver intimidade com esse Cristo? O que eu tenho para ganhar? Isso nós chamamos de visão utilitarista de Cristo. É aquele indivíduo que chega para Jesus e fala, Jesus, o que você tem para me oferecer de bom? E esse indivíduo que tem uma visão utilitarista de Jesus, ele é absolutamente materialista, porque ele está preocupado com o seu estômago. Ele não está preocupado com coisas espirituais, ele não tem preocupação com coisas que transcendem a realidade do chão da terra. Ele se preocupa com a realidade do chão da terra. Ele quer que Jesus lhe dê a promoção no trabalho, ele quer que Jesus lhe dê um aumento de salário, ele quer que o Senhor Jesus lhe dê uma casa bonita na praia, ele quer que Jesus lhe dê um carro novo, ele quer que Jesus lhe dê alguma coisa que tem poeira da vida, porque ele está preocupado com o seu estômago. Ele está preocupado com Jesus encher a sua barriga. Jesus encher as suas fomes materiais. Eu quero um cartão de crédito preto. Jesus, me dá o cartão de crédito preto. Eu quero aquele carro, não sei das quantas. Jesus, eu quero o carro. Eu quero a roupa de marca. Eu quero viajar uma vez por ano para fora do país com a minha família. E de novo, não tem problema querer viajar. O problema, de novo, é querer fazer Jesus o que vai financiar isso. Aí a gente vai para a igreja numa perspectiva de cliente. O que eu tenho para receber? O que eu tenho para ganhar? Qual que é a vantagem de me tornar membro de uma igreja, de seguir esse evangelho? E, gente, não é só isso, não. Outro dia chegou, eu não sei se você sabe, né, mas os que me acompanham aqui nas minhas redes sociais, você sabe que de vez em quando eu respondo perguntas do pessoal, da rapaziada na internet. Abro lá um espaço e respondo. Algum tempo atrás teve uma pergunta que chegou para mim e falou assim, pastor, tem mulher bonita na tua igreja? O que eu tenho para ganhar? Tapinha nas costas? Elogio? O que eu vou ganhar? Visão utilitarista. A estes que tomam Jesus como meio para um determinado fim, Jesus sempre vai soar de maneira dura. Jesus sempre vai soar de maneira dura. Aí ele vai dizer, dura essa palavra de Jesus. Por quê? Porque ele está interessado no que Jesus tem a oferecer, não em quem Jesus é. Ele está interessado em transformar a igreja em banco. Você sabe, né, que a teologia da prosperidade transformou as comunidades de Cristo em bancos. Dá 100, que Deus te dá 1000. Isso a gente chama de carteira de investimentos. A XP Investimentos faz isso melhor do que as igrejas, eu garanto para você. Aí dá 100 na igreja, que Deus te dá 1000. Dá 1000, que Deus te dá 10.000. Dá 10.000, Deus te dá 1 milhão. Isso é uma prática daqueles que tomaram Jesus de maneira utilitarista. O que Jesus tem para me oferecer? O que Jesus tem para me dar? Qual que é a vantagem que eu vou receber?
a estes, a fala de Jesus sempre será dura. Terceiro lugar, tem como dura a fala do Senhor Jesus aqueles que são apegados às suas tradições. Aqueles que são apegados às suas tradições religiosas. Queria chamar a sua atenção para os versículos 49 até o versículo 56. Nos versículos 49 a 56 desse mesmo capítulo está acontecendo um debate teológico. Coisa de seminarista. Temos um monte de seminarista aqui, os seminaristas vão se identificar todos aqui. Jesus começou a discutir teologia com os seminaristas lá, os fariseus, os líderes, o pessoal, os discípulos, todo mundo está lá. E aí o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, rapaziada, é o seguinte, vocês são os comedores de maná. E vocês gostam de se gabar de que vocês são os comedores de maná. Vocês pertencem àquele povo que comeu maná, aquele povo que Deus sustentou no deserto, aquele povo que Deus caminhou com eles no deserto, e aí todo dia certinho vinha a quantidade de maná certinha para cada dia, e na sexta-feira vinha a quantidade dobrada até para vocês poderem guardar o sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira vinha até 2 vezes para você poder ficar de boa no sábado e guardar o sábado. Vocês são aquele povo que gosta de dizer, nós somos os comedores de maná. Nós pertencemos a uma tradição. Nós pertencemos a um povo. Nós pertencemos a um mundo. Sabe, não sei se você já viu esses reformados da jaula. Não, eu sou o calvinista. Eu sou o assembleiano, arminiano. Eu sou isso, eu sou aquilo. É comedor de maná. Aí vem Jesus e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma categoria superior à do comedor de maná. A categoria elevada, aquele que é comedor de maná, é a categoria do participante do meu corpo e do meu sangue. Porque o maná verdadeiro sou eu, o pão que veio do céu. Aí olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz. A partir do versículo 54 ele diz assim, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem uma grande diferença entre ser um religioso que se gaba, sou o batista reformado, é o nosso caso. Sou batista reformado, me respeita, eu sei teologia, eu sei dizer o que é supralapsarianismo, eu estou fazendo lá os fundamentos do didaquê da igreja, aprendi um monte de coisa. Outro dia tive aula sobre pericorese, que até o pastor deu. Me respeita, sou o comedor de maná. Aí vem Jesus e fala, não adianta nada ser comedor de maná. Se você não é aquele que participa do pacto, celebrando o sangue do Senhor Jesus Cristo e o corpo entregue, você não é nada. Você não é nada, você é só um religioso fariseu. Os comedores de maná, diz Jesus, todos eles morreram. Eles estão mortos. Agora, os que comem do meu corpo e bebem do meu sangue, estes ressuscitarão no último dia. Tem um monte de batista que é comedor de maná. E vão morrer. Eles nascem batistas. São apresentados quando crianças como batistas. Eles vivem batistas. Eles seguem a doutrina batista. Andam como batistas. Participam da rotina batista. E não passa de um comedor de maná que vai morrer e não vai ressuscitar no último dia, porque nunca se tornou participante de um pacto celebrado no corpo do Senhor Jesus Cristo e na oferta do seu sangue. Quem vai ressuscitar no último dia não é o comedor de maná. Quem vai ressuscitar no último dia é aquele que participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Comedores de maná terminam a sua trajetória
no sepulcro, pútrido, os participantes do sangue e do corpo terminarão sua trajetória com uma coroa. A estes que são comedores de maná, Jesus está dizendo: eu tenho só palavras duras para você. A percepção da minha fala para você sempre vai ser dura. Porque você não é povo. Você é comedor de maná. Por isso que esse vira para Jesus e fala assim: ah, Jesus, eu não gostei não. Isso não é batista. Isso não está de acordo com a minha tradição. Esses morrerão e não serão ressuscitados no último dia. Porque estes comeram do maná e estão todos mortos. Versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, que é Jesus, este viverá para sempre. Reformada, você, calvinistinha na jaula, você não passa de um comedor de maná, que ainda não deixou o teu coração transformado por esse evangelho que você diz professar. Você, baptista do bigode grosso, você não passa de um comedor de maná, porque ainda não teve o coração cortado pela palavra de Deus que sangra. E aí fala: Senhor, tudo que eu preciso é de Ti. Eu não preciso de tradições, eu não preciso dessas coisas, eu não me gabo nessas coisas, eu não me glorio nessas coisas, eu me glorio em Cristo Jesus. Tem muita gente que passa a vida na igreja e não passa de comedor de maná. Quarto lugar, a fala do Senhor Jesus Cristo sempre será dura àqueles que não foram trazidos a Ele pelo Pai. Versículo 65. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz. E prosseguiu. Jesus está dizendo para o pessoal lá: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Ir até Cristo é uma dádiva de Deus. Só vai a Cristo a quem o Pai concedeu. Aí o versículo 66 completa e diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aqueles que nunca foram levados a Cristo de fato, pelo Pai, esses tomam a fala de Jesus como dura, aí falam: não quero este Jesus para mim, deixa de segui-lo, porque nunca foi até Jesus de fato. Nunca foi conduzido pelo Pai a Jesus. Nunca foi levado pela mão pelo Pai e colocado aos pés da cruz e ter confessado Jesus de fato, ter tido uma experiência de fato transformadora com Jesus. Estes que nunca passaram por isso, eles sempre vão ouvir a fala de Jesus como dura. E sabe qual que é a reação deles? Eu não quero Jesus. Sabe por que abandonam o caminho? Porque nunca foram trazidos de fato a Jesus. Sabe esse monte de adolescente e de jovenzinho da nossa igreja que vai embora? O apóstolo João diz: eles foram embora justamente porque eles não são dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam ficado. Se tivesse sido conduzido até Cristo pelo Pai, se tivesse recebido a dádiva de ser conduzido a Cristo pelo Pai, este fica, este ouve a fala do Senhor Jesus Cristo e não toma como dura, toma como doce. Aí ele fala: esse Jesus eu amo, esse Jesus ele é a minha razão de viver, esse Jesus vale a pena, eu fico com ele. Esse Jesus, esse indivíduo que enxerga Jesus assim, que foi trazido pelo Pai, ele fala: para onde iremos, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Para onde irei, Jesus? Se ele já foi conduzido pelo Pai. Esse chega em Jesus e fala: eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para quem ir. Eu já achei o que eu preciso. Jesus, tu és suficiente. Ponto. Portanto, a estes que brincam de crente, brincam de igrejeiro, brincam de vida religiosa, brincam de espiritualidade da moda, estes daí, eles não foram trazidos a Jesus pelo Pai, porque só chega em Jesus quem o Pai trouxer. E porque eles não foram trazidos pelo Pai, eles vão embora quando o negócio engrossa. Eles vão embora quando a palavra é dura. Ele não aguenta e deixa de seguir. Sabe essa turma que fala: não gostei. Eles não receberam um presente do Pai de ter sido conduzido até Jesus. Por isso estes sempre tomam a palavra do Senhor Jesus Cristo como dura. Mas nesse texto, e a gente caminha para o fim, nós temos aqueles que tomam a palavra de Jesus como doce. Não como dura, mas como doce. E estes são aqueles que têm um único referencial. Deixe-me explicar para você o que eu estou querendo dizer para vocês. Versículo 67 diz assim: Jesus perguntou aos 12, o pessoal começou a ir embora, o pessoal achou a fala de Jesus muito dura, muito politicamente incorreta, e aí eles falaram assim: vou sair fora, não aguento seguir esse Jesus não. Aí Jesus vira agora para os 12, os particulares, os discípulos mais próximos. Aí ele fala assim: vocês também não querem ir? Aí nós temos a resposta da confissão de Pedro, versículo 68, diz: Senhor, eu acho sensacional a NVI ter traduzido assim: para quem iremos? As versões mais antigas, elas traduzem esse versículo dizendo assim: para onde iremos? Isso é um erro de tradução, porque a expressão grega que aparece é para quem iremos. Pedro não está procurando um lugar, Pedro está procurando uma pessoa. Por isso ele diz: para quem iremos? Para quem nós vamos, Jesus? Essa pergunta não faz sentido na cabeça de alguém que já se encontrou com o Senhor Jesus, que já confessou o Senhor Jesus. Essa pergunta não faz sentido na cabeça desse indivíduo, porque ele vira para Jesus e fala: por que você está me perguntando isso, Jesus? Para quem que a gente vai? Por que eu estou falando de referência? Porque quando Pedro diz para Jesus: para quem iremos? Ele está dizendo: Jesus, tu és a minha referência, a referência da minha vida. Porque nesse mundo, meus irmãos, existem algumas pessoas que têm referências. Nós temos aqueles que são os mais miseráveis de todos, que são os autorreferentes ou ego-referentes. Aqueles que têm a si mesmos como referência da sua existência. Tudo precisa girar em torno do seu umbigo. São aqueles que têm o rei na barriga e acham que o mundo precisa girar em torno dele. O meu casamento tem que ser bom para mim. Os meus filhos têm que se comportar de maneira conveniente a mim. O meu emprego tem que ser suficiente e bom para mim. As minhas relações interpessoais, elas precisam ser boas para mim. O indivíduo, ele é autorreferente. Ele é o mais miserável de todos os homens. Mas não tem só indivíduos autorreferentes ou ego-referentes. Você tem aqueles que são alter-referentes. Ou seja, a referência está no outro. Sabe o indivíduo que fala assim: a minha vida são os meus filhos. A minha vida é meu dinheiro. A minha vida é minha carreira. A minha vida é minha mulher. A minha vida é meu marido. A minha vida é a minha posição social.
Esse é o alter referente. A referência está no outro. Então tem o miserável, que tem a referência em si, e tem o outro, um semi-miserável, que tem a referência no outro. Mas os dois são idólatras. Os dois estão com os olhos no lugar errado. Quando eu digo, para quem iremos? Jesus. Eu estou dizendo, Jesus, eu sou não ego-referente, nem alter-referente, eu sou o indivíduo Cristo-referente. A minha referência de vida, de existência, de caminhada, de qualquer coisa, és tu. Não faz sentido perguntar para mim se eu quero ir também, porque eu não vou. Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou encontrar palavras que sustentam a minha vida? Onde é que eu vou encontrar alguém que de fato vai redimir quem eu sou, vai me dizer quem de fato eu sou, vai me dar razão de ser? Onde é que eu vou encontrar? Não vai ser no meu marido, não vai ser na minha mulher, não vai ser no meu noivo, não vai ser na minha noiva, no meu namorado, na minha namorada, não vai ser nos meus filhos, não vai ser no meu emprego, não vai ser em lugar nenhum, vai ser em ti, Jesus. Para onde iremos? Para quem iremos? Ele continua. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, a gente está cansado de viver com referência na gente mesmo, está dizendo Pedro. Jesus, a gente está cansado de viver na referência dos outros. O que nos garante uma vida em abundância é viver segundo aquilo que sai da tua boca. É ser alimentado pelo pão do céu. E oferece o seu corpo, a sua carne, que é o pão que eu celebro na ceia. Oferece o seu sangue, que é o vinho que eu celebro na ceia. Eu como do pão, eu bebo do cálice, e eu estou plenamente satisfeito. Eu não preciso de mais nada. Não preciso viver com base no meu ego, nos meus prazeres, na minha vontade. Eu não preciso viver com base no que os outros têm a dizer e oferecer. Para quem iremos, Jesus? Este indivíduo toma a palavra do Senhor Jesus como doce. Ele não diz dura é a tua palavra, ele diz a tua palavra é de vida eterna. Ele não diz a tua palavra me machuca, ele diz a tua palavra me dá vida. Ele não diz a tua palavra ela é ríspida, ele diz a tua palavra é o que me sustenta. Ele não diz a tua palavra ela não consigo suportar. Ele diz, a tua palavra é o que eu preciso para viver. Esse toma como doce a palavra do Senhor Jesus. Versículo 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. As palavras do Senhor Jesus Cristo sempre vão ser tomadas como doce, não somente por aqueles que entenderam que Cristo é o referencial pleno da nossa vida, mas por aqueles que creem que Ele é o Filho verdadeiro de Deus. Deus encarnado, que morreu no meu e no seu lugar, para nos redimir e nos salvar. Cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Aquele que crê, este experimenta as palavras do Senhor Jesus como doce. Esta é a vida eterna, que Te conheçam como Deus único e a Teu Filho, a quem enviaste. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, porque Jesus é suficiente.
Nos livra desse espírito de querer instrumentalizar Jesus, de querer fazer Jesus meio para um determinado fim. Nos livra de querer submeter Jesus às nossas ideologias político-partidárias. Nos livra de achar que Jesus, ele cabe dentro das nossas tradições evangélicas. Nos livra de achar que a gente vai conseguir confessar Jesus sem que tenha sido trazido pelo Pai. E Pai, essas palavras duras de Jesus, faz delas doces como mel na nossa alma essa manhã. Que a gente tome Jesus por Jesus. Que Ele seja o referencial da nossa vida, o objeto da nossa fé. Ele conduza os nossos caminhos. Que Ele seja aquele que de fato recebe a nossa devoção última. Reconheçamos nele o nosso verdadeiro Redentor, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele sustenta a gente. Só Ele apazigua o nosso coração errante. Só Ele acalma a nossa alma. Só Ele nos lembra onde devemos estar e quem devemos ser. Pai, essa manhã eu oro pedindo que o Senhor leve até Jesus aqueles ainda que não foram levados por Ti mesmo até Jesus. Eu oro pedindo que o Senhor conduza aqueles que pela Tua soberana vontade o Senhor decidiu conduzir até a cruz. E que essa manhã eles tenham um encontro de fato contigo. Um encontro de fato com Jesus. E quando perguntados por esse mundo, pelas mentiras desse mundo, pelas mentiras que a gente conta pra gente mesmo, se eles desejam abandonar o caminho, que eles respondam como respondeu o apóstolo Pedro: para quem iremos? Onde é que a gente vai encontrar, se não somente nele, aquilo que a gente precisa para viver? Faz, Pai, essa manhã, as palavras duras de Jesus, doces como mel, que aquecem a nossa alma, nos colocam no nosso devido lugar e nos sustentam de maneira plena. Fala conosco. Usa o Teu Espírito de maneira poderosa essa manhã, quebrando corações. Opera. E que esse Jesus politicamente incorreto seja acolhido por nós essa manhã como aquele que tem as palavras de vida eterna. Nós oramos no nome dele. Amém.